Eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória, o nosso Rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém? Quem veio adorar a Deus? E o culto, ele serve para isso. Nós temos que entender que o culto é onde a igreja se reúne para adorar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: aonde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Então, no momento que nós fecharmos os nossos olhos, abrirmos o nosso coração e buscarmos a presença de Deus, o Senhor Jesus, que é quem está ao meio das igrejas administrando, ele vai passear nesse lugar, ele vai trabalhar em nossas vidas. Aproveite ao máximo este momento, esta oportunidade que Deus nos deu para cultuá-lo. Amém? Porque é verdade que muitos gostariam de ter essa oportunidade, queriam ter acesso ao que você está tendo e não conseguem. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, bendito, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Aqui viemos nesta casa de oração para te adorar, para te bendizer, para buscar a tua santa e preciosa presença, pois sabemos que o teu Espírito Santo habita dentro de nós. E buscamos, Pai, a presença do teu Filho amado, a presença do Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes se encontra do lado de fora, batendo na porta para entrar. Senhor Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração. Nós convidamos o Senhor para entrar em nossas vidas. Vem trabalhar, Senhor, em nossas mentes e corações. Vem transformar a nossa mente. Vem nos renovar. Vem nos ensinar o teu querer, a tua vontade. Pois precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Ah, meu Deus, muitos são os teus benefícios para conosco, muitas são as tuas misericórdias para cada um de nós, e nós te agradecemos nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, pelo teu carinho. Venha a nós o vosso reino, venha ser feita a tua vontade, vem guiar as nossas vidas. Espírito Santo, vem nos fortalecer nesta noite, vem erguer do pó o desvalido e do monturo necessitado, anima os desanimados, acalma os ansiosos e mostra que Deus está no controle de tudo, que Deus é o único todo-poderoso que nunca nos desampara, que nunca nos abandona. Ah,
Senhor, nós viemos aqui te adorar, nós viemos aqui exaltar o teu santo nome, nós viemos aqui para buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, aleluias. Estou, diga para o Senhor, no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. O desejo, Senhor, de visita te o teu povo adorar. onde tiver um filho do Senhor adorando conosco. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Diga para Ele: quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Queremos ser a tua morada, o teu habitat natural. Somos o teu santuário, poderoso Deus. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Diga para o Senhor: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não percam o primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Então levante as mãos aos céus e adore ao Pai Celestial. Receba a tua adoração, receba o nosso louvor ao teu grande nome, poderoso Deus. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Queremos ser o teu jardim particular. Vem, Espírito Santo, nos renovar, nos transformar. Adore ao Senhor, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. E Ele vem, Ele enche este lugar, porque Ele nos ama e não abre mão das nossas vidas. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoramos, aleluia, e adoro, te adoro
Então adore ao Senhor, diga: o Senhor é o meu rei, diga: o Senhor é o meu pai, o meu guia, o meu mestre, diga: o Senhor é o meu bom pastor, e eu estou aqui para buscar o teu caminho, a tua direção, o teu governo sobre a minha vida. Vem, Senhor, vem cumprir a tua vontade na vida do teu povo. Vem, ó Pai, e com o teu Santo Espírito batiza esta nação, coloca do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, de cada uma delas. Nós buscamos, ó Pai, dos teus frutos, nós buscamos o ser uma nova criatura. Vem nos encher com o teu amor, vem nos encher com a tua paz, com a tua mansidão, vem nos encher com a tua autoridade, com o teu poder, igreja. O Senhor Jesus, ele disse: o reino dos céus está dentro de vós. Deus está dentro de nós. Deus, ele fala conosco, ele guia os nossos passos. Então busque ao Espírito de Deus, então adore ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é sublime, o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Eu sei que viveremos eternamente ao lado do Senhor, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, o único Deus, ao Deus do meu amor. Então declare: eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Levante as mãos aos céus e declare: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, Vem, Espírito Santo, vem levantar uma igreja forte no Brasil, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, te cultuamos, te adoramos, te louvamos. Glórias, glórias, glórias e glórias ao Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Ele te compreende, sem nenhuma explicação. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, Espírito, receba a presença de Deus, seja levantado
fortalecida, renovada, transformada. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. que desce como fogo. Toda a igreja numa só voz, vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes E encha-me de novo. e encha-me de novo. Diga: poderoso Deus, me dá forças para que eu seja a tua igreja, a tua noiva, a tua esposa nessa terra. Me dá forças para que eu seja submissa à tua vontade. Espírito Santo, desenvolve, transforma, transborda no meu ser, que não seja mais eu que viva, mas que Cristo Jesus viva por meu intermédio, pois eu consagro a minha vida, a minha família, os meus caminhos ao Senhor. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Amém, igreja. Quem adorou a Deus de todo o coração? E a igreja é lugar para isso, para nós adorarmos a Ele, para nós entregarmos a Ele o reinado, o governo da nossa vida, e para nós buscarmos dele a direção que Ele tem para cada um de nós, porque todos nós já somos predestinados. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu nele e nos enviou a essa terra com um propósito. O propósito de chegar ao conhecimento do Filho dele, para obtermos a vida eterna, a salvação. Porque a maior riqueza, o maior tesouro está no céu e não na terra. Por isso o Senhor, Ele diz: buscai os tesouros lá de cima, aonde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Amém? Pode se sentar abençoado em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Semana passada nós estudamos o versículo 14, o versículo 15. E hoje nós estaremos estudando o versículo 16. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Estão sobre a terra a procurar Alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore, alguém que te adore em verdade. Oh, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de com louvor. vestes de louvor. Quero contemplar
verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar na tua santa presença, com a tua palavra santa, sagrada em nossas mãos. Que possamos, por intermédio deste livro das revelações, que possamos entender o teu propósito, o teu projeto, os teus planos para a nossa vida. Senhor, ilumina o nosso entendimento, que possamos ver, enxergar o Senhor como João lhe enxergou, como o apóstolo João lhe viu. Que possamos ver o Senhor glorificado como o sumo sacerdote que administra as igrejas e que tem os anjos das igrejas em tuas mãos. Que se cumpra, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, e que esta mensagem venha nos edificar para a glória e glória do teu santo nome. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então, semana passada, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 14, nós vimos o apóstolo João falando sobre Jesus Cristo glorificado. Ou seja, quando o Senhor Jesus, ele vir nessa terra em poder, em domínio, em autoridade, ele virá semelhante como está escrito em Apocalipse. Nós iremos ver ele nessa mesma semelhança, do jeito que está escrito entre esses versículos. Nós vimos anteriormente ao versículo 14, que o Senhor Jesus, ele está vestido que nem um sumo sacerdote. Por quê? Porque no novo pacto, na nova aliança, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Olha o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 1. Irmãos, não pequeis, mas se algum irmão pecar, saiba que nós temos ao lado do Deus Pai um advogado fiel que intercede por nós. Diga glória a Deus. E esse mesmo advogado fiel é o sumo sacerdote que intercede e administra a economia de Deus. Qual é a economia de Deus aqui na terra? A igreja. Quem está entendendo? Nós vimos semana passada que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O Senhor Jesus, quando o apóstolo João viu a ele, viu seus cabelos brancos como a lã. E por que ele dá a referência da lã? Por quê? Porque os cabelos do Senhor Jesus, eles não são brancos porque ele está envelhecido. Não, ele não está envelhecido, ele é Deus. Quem envelhece é o homem natural com esta carne pecaminosa. Quem entende isso? Ele está com os cabelos brancos como a lã, porque a lã revela a sua natureza. A lã, ela vem de qual animal? Da ovelha. E a ovelha representa o que na Bíblia Sagrada? Os crentes obedientes, os homens santos a Deus. Jesus Cristo, ele é o Santíssimo, obediente, que guardou a palavra do testemunho de Deus até a morte e morte de cruz. Quem entende isso? Por isso a lã branca. Compara também o seu cabelo branco como o quê? Como a neve. Coloca uma cadeira, a irmã que chegou um cadinho atrasada ali. Isso. Vamos lá, vamos continuar. Por que branca como a neve? Porque a neve, ela não sai da terra para o céu. Ela sai da onde? Do céu para a terra. Assim também lá no Evangelho de João relata que o Senhor Jesus Cristo disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que também de lá desceu. Ou seja, da onde Jesus Cristo veio. Eu não sei se os irmãos entendem isso,
Mas quando Deus, o Deus Filho, ele se encarnou e nasceu na carne por intermédio de Maria, antes disso, Jesus Cristo, ele já existia. Quem entende isso? Ele já existia. Em João capítulo 1 vai dizer que tudo que Deus criou por intermédio do Senhor Jesus. Então isso é que relata os seus cabelos brancos como a lã e como a neve, os olhos como chama de fogo. Aqui no livro de Apocalipse você vai ouvir falar muito sobre o fogo. Por quê? Porque o fogo, tanto a água como o fogo, representa o juízo de Deus. Quando Deus ele fez juízo sobre aquela nação no tempo de Noé, o que Deus ele fez? Mandou o dilúvio. Ele usou a água como juízo. E quando Deus exerceu o juízo sobre Sodoma e Gomorra, qual o elemento que Deus criou para juízo? O fogo. Caiu fogo do céu e consumiu aquela cidade pecaminosa. Quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele tem os olhos como chama de fogo, está dizendo que ele vem para exercer o juízo de Deus nessa terra. E entenda, primeiro o Senhor Jesus ele vai colocar a sua casa em ordem. Primeiro ele vai colocar as pessoas que creem nele. Primeiro estas pessoas irão passar no tribunal de Cristo. Então primeiro quem ele vai julgar? Diga nós, os crentes. Primeiro ele vai exercer juízo na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos no tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Então primeiro ele coloca a sua casa em ordem, e depois ele desce aqui na terra para exercer o juízo aqui na terra. Aí se cumpre o que está em Apocalipse capítulo 19, ele vem para julgar o falso profeta, o anticristo e os seus exércitos. Eu estava ouvindo louvor de fundo. Está ouvindo também? Oi? Ah, é a escolinha lá, as crianças, né? Pode deixar o desenho para as crianças. Quem está entendendo? A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele vai vir pisar o lagar da ira do furor de Deus. Como assim? Ele vai vir tomar posse dessa terra. E quando ele vir tomar posse dessa terra, os governadores, o anticristo, não vai entregar a ele de mão. Não, eles não vão querer abrir mão do seu poder nessa terra. Então o que Jesus vai fazer? Vai pisar o lagar do vinho da ira do furor de Deus. Ou seja, ele vai exterminar os exércitos do anticristo. Ele vai lançar o anticristo e o falso profeta direto no lago de fogo. E então ele vai tomar o poder dessa terra, não com uma democracia, mas com uma soberania, porque ele é o soberano, o rei dos reis. Quem entende? Irmãos, isso daqui é muito forte. Foi por isso que os judeus não acreditaram em Jesus. Se você ainda hoje ter a oportunidade de ir em Israel, e você quiser falar de Jesus para um judeu, eles não vão acreditar, não vão confessar que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque lá no livro de Daniel, de Isaías, de Joel, já fala sobre o Apocalipse. Já fala do Rei dos Reis vindo em poder, trazendo paz à terra por intermédio de uma guerra, vencendo as pessoas más, as pessoas negativas. Quem está entendendo? Então quando Jesus veio, por que os judeus não creram nele? Porque não teve guerra. Eles queriam que tivesse guerra. Só que Jesus primeiro veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Podem sentar, podem ficar à vontade. Por quê? Entenda,
matar um animal pelos nossos pecados não perdoa o pecado de ninguém, só faz expiação. O que perdoa o nosso pecado é a morte de um homem santo no nosso lugar. E Jesus Cristo em santidade morreu na cruz do Calvário. E por isso no terceiro dia ele ressuscitou. Porque a morte só pode conter quem tem pecado. Quem não tem pecado ela tem que liberar. E ela fez um scan, né, na vida do Senhor Jesus. Ela escaneou, ela peneirou procurando um pecadinho e não encontrou. E por isso no terceiro dia o Senhor Jesus ele ressuscitou. E por isso hoje ele é o nosso advogado, né? Porque só uma pessoa sem crimes pode interceder diante do juiz por aquela que tem crimes. Só um homem santo, sem pecado, pode interceder por um homem como nós, uma mulher, né, como as senhoras que têm pecados. Então quem intercede por você é o próprio Senhor Jesus. Então é isso que relata o livro de Apocalipse quando fala que os seus olhos é como chama de fogo. É porque o Senhor Jesus ele vem para exercer o juízo de Deus nessa terra. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Para que serve o refinado? Por que quando se pega o ouro e se coloca no fogo, né, o fogo do ourives, faz isso para quê? Para tirar as impurezas. É assim ou não é? O Senhor Jesus, ele passou também por uma fornalha, ele passou pelo fogo. Não pense você, que só eu, que só nós passamos por sofrimentos nessa terra. Porque não somos apenas nós que enfrentamos sofrimentos. Se você vê desde o início, desde Abel, por Abel agradar a Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado. Esse é um erro na cabeça do crente. O crente ele é infantil por pensar dessa forma. Não, eu sou crente e aqui no mundo ninguém pode tocar em mim. Aqui no mundo eu não posso enfrentar nada. É um pensamento totalmente errado. Porque se você vê todo crente desde o princípio da era do homem, todo crente ele sempre sofreu nesse mundo. As coisas para ele sempre foram mais difíceis do que para os outros. Se lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego? A fornalha, ela tinha uma temperatura para aqueles que não se dobravam perante a imagem de Nabucodonosor. Agora, quando foi para os três crentes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, sabe o que ele mandou fazer? Aumentar a temperatura 7 vezes mais. Olha só, olha a Bíblia relatando que tudo que é para o crente é mais difícil. Mas por que tudo que é para o crente o grau de dificuldade é maior? Porque você tem que entender que as lutas que vêm contra ti, não vêm apenas contra ti, mas vêm contra o Deus que está na tua vida. O próprio Satanás sabe que quando ele vem contra você, você não está sozinho, Deus está do teu lado. O Senhor Jesus intercede em teu favor ao lado de Deus. Quem entende isso? Ou seja, por mais que ele se levante, como a Bíblia fala que ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Por mais que ele venha contra nós por uma porta, uma vez que nós não murmuramos, uma vez que nós não chutamos o balde, não retrocedemos, porque aquele que murmura, chuta o balde, retrocede, Deus não se alegra. Então Deus permite passar pelo deserto mais tempo para quebrar aquela arrogância, aquela dúvida de seu coração. Mas quando o mal se levanta e a gente continua em oração, como Jó continuou, o resultado é o mesmo que teve na vida de Jó. A bênção duplicada na vida dele. Você que quer ter a bênção duplicada na sua vida, é necessário que no momento de sofrimento, de dor, de lutas, você esteja disposto a adorar a Deus e se manter fiel em sua palavra. Quem entende isso? Quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus, os pés dele é como bronze refinado pelo fogo, é porque o Senhor Jesus, ele foi refinado no fogo.
Ele passou pelo fogo desse mundo que nós temos passado. Ele passou pelos sofrimentos, pelas injustiças, pelas perseguições. O Senhor Jesus, ele foi provado e aprovado por intermédio da morte, a morte de cruz, diante a morte, face a face com a morte. Ele não retrocedeu, ele não discutiu, ele não argumentou, mas ele obedeceu a Deus, porque ele entendeu que aquela era a vontade de Deus, e ele sabia algo que todos vocês deveriam de saber, que crente não morre, crente dorme, crente ressuscita. Por que que hoje em dia, quando morre um crente, aquele chororô, aquele desespero? Porque as pessoas ainda não creem na palavra de Deus, porque as pessoas ainda não amadureceram no conhecimento da Bíblia Sagrada. Agora, a partir do momento que a pessoa amadurece, aí a pessoa começa a pensar que nem Paulo: morrer é lucro, viver é Cristo. Quem está entendendo? Morrer é lucro e viver é Cristo. Cristo morreu? Morreu? Claro que morreu, ele teve que morrer pelos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar. Mas no terceiro dia ele, e todo aquele que morre em Cristo Jesus nesse mundo, morre por ele, abrindo mão da velha criatura, da vida nos prazeres na carne, com ele também ressuscitará. Simples assim, isso é Bíblia, diga glória a Deus. Vamos lá, final do versículo 15, e diz: a voz como voz de muitas águas. Essa voz de muitas águas, ela é falada também no livro de Ezequiel. Em Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 24, depois os irmãos abram para ler, você vai ver que está dizendo que a voz de muitas águas é a voz do Deus Todo-Poderoso. Então, quando João diz que a voz do Senhor Jesus é como a voz de muitas águas, João está dizendo, e ele, Jesus, é Deus. Quem está entendendo? Nós temos que entender isso. Tem religiões por aí, tem pessoas que se dizem estudiosas por aí, mas que fazem diferença do Deus Pai e do Deus Filho, como se fossem dois deuses separados, diferentes, mas eles não são. Entenda, o nosso Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em um Espírito só. São três personas, três personalidades, em uma só entidade, em uma só pessoa. Esse é o nosso Deus, e não é difícil de entender, só parece. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus, ele tem um Espírito, mas é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Santíssima, a gente acostuma falar Trindade, mas não é. Na verdade, ele é o Deus triuno, não Trindade, triuno, porque são três personalidades em um só. Isso é muito importante a igreja conhecer, para você saber como falar com o seu Deus. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Como assim? Nós somos carne, nós somos alma e nós somos espírito. Ou seja, Deus é triuno e o homem é tricótomo. E a tricotomia do homem é falada na Bíblia Sagrada, no livro de Tessalonicenses. Você não é só carne, ainda que em algum momento da sua vida você viveu só na carne, mas você não é só carne. Você também não é só alma. A alma é o que apresenta os sentimentos, os pensamentos. Você é muito mais do que carne e do que alma. Você é eterno, você é espírito. E o espírito é aonde está a intuição. No espírito que você consegue ter a comunhão com Deus. Ninguém consegue ter comunhão com Deus na carne. Ninguém consegue receber a palavra de Deus na carne. Por que que a igreja se encontra degradada?
Por que a igreja vai de mal a pior nessa terra? Porque muitas pessoas vêm na igreja só na carne para buscar coisas materiais, e entram vazia e saem vazia da igreja. Se viessem no espírito para buscar as coisas espirituais, receberiam como nós temos recebido uma nova visão. Iriam entender o mundo, a vida, de uma nova forma, a Bíblia, muito acima das coisas materiais. Quem entende isso? Deixa Deus te purificar, deixa Deus tirar os bloqueios da tua mente. Você não precisa vir aqui preocupadíssima com as coisas materiais, porque Deus conhece as tuas necessidades antes que elas saem da sua boca como um pedido. Antes de você pedir, Deus sabe. Venha na igreja com o intuito de agradar a Deus. Venha na igreja com o intuito de se aprofundar na palavra de Deus, de entender quem é Deus e o que Deus Ele quer, qual é o projeto de Deus. E aí você vai mudar, você vai ser transformado de uma forma que as pessoas lá fora vão olhar para você e vão ver Cristo. As pessoas lá fora vão olhar para você e vão ver Deus. Mas enquanto você continuar que nem uma criança, né, que muitas vezes só trata bem a mãe e o pai quando está com interesse de ter alguma coisa em troca, então você vai entrar vazio e sair vazio. Na hora da pregação você vai ter sono. Na hora da pregação você vai ter ansiedade. Na hora da pregação você vai ficar pensando, que hora que isso vai acabar? Por quê? Porque você só está preocupado com o seu ventre, com as bênçãos na sua vida material. Você não está preocupado com o reino dos céus. Se preocupe em primeiro lugar com o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem entende isso? Então, quando diz a voz de muitas águas que saía da boca do Senhor Jesus, João está deixando bem claro, Jesus é Deus. João está deixando bem claro, a palavra do Senhor Jesus, ela tem poder, ela tem majestade, ela é válida, ela é legal, ela é majestosa. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus não volta atrás. Continuando, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha só como João está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor, glorificado. Ele está falando, tinha na mão direita 7. Por que na mão direita? Porque a mão direita já quer dizer que é a mão mais forte. Quer dizer, a força do Senhor Jesus está junto com as 7 estrelas. E o que são essas 7 estrelas? Bom, nós temos que entender que o número 7, no livro de Apocalipse, ele figura a obra completa de Deus aqui na terra. O número 12, no livro de Apocalipse, figura a obra completa de Deus lá no céu. Sempre que Deus está fazendo algo completo no céu, Ele vai usar o número 12. Sempre que Deus está fazendo a obra completa aqui na terra, Ele vai usar o número. Um exemplo, em quanto tempo Deus criou a terra? 7 dias. Outro exemplo, quantas cartas há no livro de Apocalipse? 7 cartas. Quantas igrejas o livro de Apocalipse cita? 7. Quantas estrelas? 7. Quantas trombetas? 7. Quantos flagelos? Quantas taças? 7. Quantos selos? 7. Quem está entendendo? Então a gente tem que abrir o nosso entendimento para isso. Quando fala o número 7, está falando da completude. Se a Bíblia fala que ao redor do Senhor Jesus estão 7 candeeiros, e os candeeiros representam a igreja aqui na terra, a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus está ao redor de todas as igrejas que existem desde 2000 anos atrás, quando deu-se início à pregação das boas novas, do Evangelho, até quando Jesus voltar. Todas as igrejas que forem construídas, instituídas pelo Espírito Santo aqui na terra, o Senhor Jesus é quem administra
elas, mesmo com qualquer defeito, falha, o Senhor Jesus é quem cuida daquelas igrejas. Por isso a gente vai ver nas epístolas que ele envia às igrejas, em uma delas ele falando assim, ó, cuidado, porque senão eu te removerei do lugar onde está. Ou seja, Jesus não sai do centro da igreja, é as igrejas que tiram Jesus do centro delas, é as igrejas que se afastam do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não se afasta de ninguém, é que nem a semelhança do filho pródigo. Ele saiu da presença do Pai porque ele quis. O Pai não mandou ele embora, mesmo que ele já tivesse um monte de pensamento iníquo, mas o Pai continuava insistindo na vida dele. Assim é Jesus com a igreja. Com os defeitos que a igreja tiver, Jesus administra e cuida dela. Mas se ela começa a colocar as coisas desse mundo, o dinheiro, uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, à frente de Jesus, então a igreja acaba sendo removida. Aqui nesse versículo vai dizer que 7 estrelas estão nas mãos do Senhor Jesus. Alguém sabe me dizer o que são essas estrelas? O que? As igrejas são os candelabros, e elas não estão nas mãos de Jesus, elas estão ao... O que é um candelabro? Era o que era usado para iluminar a casa, o quarto, a cozinha, a sala, o templo no passado. Hoje nós temos a lâmpada. Naquela época era o candelabro com uma base, 7 pontas, acesa com o fogo, com o óleo. Ou colocava-se ali velas com a luz. Quem está entendendo? E a estrela? O que é a igreja? Alguém sabe? Eu já falei isso aqui, pelo amor de Deus. Alguém em casa deve estar gritando, aí eu sei, pastor, mas aqui alguém sabe? Vamos ler o versículo 20, olha o que Jesus Cristo diz a João, depois a gente volta lá no versículo 16, versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está vendo? O próprio livro de Apocalipse se revelando. Quem está vendo? Apocalipse só é difícil porque as pessoas não leem Bíblia. Porque se as pessoas lerem mais Bíblia ao ponto de guardar o que está na Bíblia, quando lerem Apocalipse vão se lembrar de outros textos que falam do mesmo assunto. E você juntando um texto ao outro, vem o esclarecimento, vem a clareza. Quem está entendendo? Então, os candelabros são as igrejas, e as estrelas? Os anjos das igrejas, os mensageiros, aquele que está à frente do trabalho. Jesus está dizendo, o mensageiro da igreja, hoje em dia nós chamamos de pastor, mas acima de tudo quem está à frente do trabalho é o supervisor. Quem entende? Biblicamente falando, é o presbítero, é aquele que supervisiona a igreja e que prega a palavra. Quem entende isso? Jesus está dizendo, o anjo da igreja está na minha mão. E aqui eu quero ensinar algo muito importante aos irmãos. Está meio alto, né? Muito importante aos irmãos. Entenda, quando o assunto é anjo da igreja, não importa se o anjo lá tem o nome de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, ou de arcebispo, ou qualquer outra coisa, não importa o nome que ele tenha como cargo, mas se ele está à frente de um trabalho, o povo tem que entender que não é um problema seu, é um problema de quem? De Jesus. É isso que Jesus quer dizer nesse versículo. Ao anjo da igreja ele manda as cartas, e nesse versículo ele diz, as 7 estrelas estão nas minhas mãos. Eu quero dar um conselho aqui aos irmãos. Por mais que os anjos hoje em dia tenham dado muito escândalo,
Muitos têm perdido o foco, têm amado mais as coisas terrenas do que as espirituais. Não pare para falar com ninguém mal desses anjos. Quando alguém vir falar mal de você, de bispo tal, de apóstolo tal, de pastor tal, fale o seguinte para a pessoa: ele está na mão do Senhor e Jesus vai cobrar dele tudo que colocou em sua mão aqui na terra. Quem está entendendo? Então, uma coisa é o pastor João pregando a palavra, abrir os seus olhos e mostrar na palavra o que muitos anjos eles fazem errado, porque Jesus Cristo disse: o que eu vos digo em oculto, gritai para as nações. Então, uma coisa é um anjo que está na mão de Jesus, exortar, repreender outro anjo. Biblicamente, o apóstolo Paulo, ele repreendeu o apóstolo Pedro. Quem está entendendo? Por quê? Porque na hierarquia é de igual, na hierarquia de Deus é de igual para igual. Mas quando é os membros da igreja ouvir falar mal, de algum pregador, pastor, supervisor, presbítero, não entra nessa onda que você vai entristecer a Jesus. Quando alguém fala mal, fulano é ladrão, é mentiroso, é prostituto, fulano está na mão de Jesus. Jesus deu uma vocação a ele e Jesus Cristo vai cobrar dele no tribunal de Cristo. Não é problema nosso. Quem entende isso? É porque muitos se dizem cristãos, não têm força para ir à igreja e só o que sabem é usar as redes sociais para detonar os outros, sem ter nenhum conhecimento da palavra. E aí, em vez de ajudar, só prejudica, sujando o coração de outras pessoas. E Jesus falou: aquele que faz um dos pequeninos tropeçar, antes melhor fora atar uma corda no pescoço com uma pedra e se lançar no fundo do rio. Ou seja, Jesus fala abertamente: quem faz um novo na fé, um pequenino de Jesus, se escandalizar, tropeçar, era melhor que se suicidasse, que se matasse, do que fazer um crente, um novato, um neófita, alguém que está iniciando na fé, se escandalizar. E como que a gente faz um neófita se escandalizar? Quando a gente fala mal dos outros, principalmente de pregadores, e não conhece um texto bíblico para dar uma explicação e um caminho, porque muita gente fala mal dos pregadores e assim fala mal de Jesus, não sabe separar. Aí as pessoas lá fora escutam e pensam que Jesus que não presta, que Deus que não presta. A igreja está entendendo? Está dando para entender? É algo muito claro que acontece direto. Tem muitos youtubers que no YouTube eles têm milhões de acessos, de visualizações, só falando mal dos anjos das igrejas. Mas para ver se eles mostram qual que é o caminho certo para o povo. Eles não mostram. Por quê? Porque eles estão sendo um objeto de Satanás só para sujar o coração dos crentes, e não para limpar e mostrar o caminho. O pastor aqui, ele lhe ensina que tem que lutar contra a avareza, que tem muito anjo avarento. O pastor lhe ensina que tem que lutar contra uma vida promíscua, que tem muito anjo promíscuo. Quem está entendendo? Mas o pastor também tem lhe dado a oportunidade de membrar com ele no ministério e buscar viver uma vida do jeito certo. Quem está entendendo? Por quê? Porque senão Deus não iria se alegrar do pastor abrir os olhos dos irmãos. Porque o que adianta abrir os seus olhos para os escândalos dos outros e não mostrar o caminho certo para você seguir? Só vai lhe afastar da presença de Deus. Então é algo que fique bem claro. Quando se fala de anjo, o anjo está na mão de quem? Na mão do Senhor Jesus. E esses anjos, eles são comparados ao quê? Ao quê? Ao quê? A estrelas. Entenda, nada está na Bíblia sem significado. Tanto os candelabros que representam as igrejas, como os anjos que representam os pastores, os mensageiros, tanto o candelabro como a estrela é algo que se usa não é de dia, mas de
noite, ou seja, o candelabro e a estrela é utilizado para as noites mais escuras. A estrela mais do que o candelabro, porque o candelabro ele serve para iluminar dentro da casa, quem está entendendo? Dentro do templo, dentro do local de serviço. Mas as estrelas, elas brilham no céu e elas ajudam na navegação, na orientação, né? Hoje em dia tem o GPS, mas quando foi escrita essa carta, a revelação, comparando os anjos da igreja às estrelas, ficou mais fácil do povo entender que os anjos da igreja servem para trazer a orientação, o caminho, a verdade e a vida para o povo. Como assim, pastor? Hoje em dia deve acontecer com alguns mais antigos, né? Porque quem aqui não gosta muito de lidar com a tecnologia? Quem aqui? Então, os mais antigos. Deve ter pessoas mais antigas que têm barco, que navegam em alto mar e não usam GPS. Sabe o que eles usam para se orientar? As estrelas. Por quê? Porque por intermédio da estrela Ursa Polar, você sabe aonde está o norte. E você sabendo aonde está o norte, fica fácil de você ir para o local que você deseja ir, seja no leste, oeste, norte ou sul. Ou seja, a estrela se torna um ponto de referência. E digo mais, como que aqueles reis magos encontraram a Jesus? Por intermédio de uma estrela. Ou seja, na noite mais escura, o tempo mais escuro que nós estamos vivendo nessa terra, onde as igrejas estão perdendo o foco, é necessário que os anjos, eles sejam a orientação, eles brilhem, levando o povo até Jesus. Quem entende isso? Jesus quer usar os mensageiros, os anjos, o pastor na igreja, ou o presbítero, ou o bispo, ou o apóstolo, seja qual for o cargo, aquele que ele deu a vocação, não é para a pessoa correr atrás das coisas do mundo, mas é para a pessoa buscar em primeiro lugar o reino dos céus, acreditar na ressurreição, crer na volta de Jesus e viver em sua total dependência e administração. Quem entende isso? Por isso fala do anjo como uma estrela e da igreja como um candelabro. Olha aqui para o pastor, já estou acabando a mensagem de hoje, né? Eu sei que alguns irmãos acordam cedo amanhã, tudo mais, mas na verdade eu sei que alguns também não aguentam. Outra hora para o mundo passavam a madrugada numa balada, que nem eu passava. Mas hoje em dia, para Deus, muitas vezes 1 hora de pregação é muita coisa. É uma coisa que em nome do Senhor Jesus, com os anos vai mudar nos irmãos. Como o Espírito vai ficar forte, você vai ter mais sede da palavra do que do Big Brother Brasil. Mais sede da palavra do que de novelas. Mais sede da palavra do que jogo de futebol. Quem está entendendo? E com o tempo também, em nome de Jesus, as cadeiras vão virar poltronas e vão ser mais confortáveis para os irmãos. Amém? Porque isso não é pecado. O importante é você ter prazer em estar na presença de Deus. Glória a Deus. Então, para você pegar essa parte de candelabro e de estrela, eu vou te dar um versículo onde você vai entender o que Jesus está dizendo. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Ou seja, você tem que brilhar a luz de Cristo. As pessoas têm que ver Jesus por teu intermédio. Aí eu pergunto para os irmãos: tem muita igreja que está apagada? Tem. Por quê? Porque tem faltado conhecimento da palavra de Deus. Porque tem faltado atitude em praticar a palavra de Deus. Mas o propósito da igreja é trazer luz para esse mundo. É para mostrar para as pessoas que existe o caminho da salvação, que existe uma porta de Egito, uma porta de saída da morte, do inferno, da condenação do lago de fogo.
E qual que é essa porta? Essa porta é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem entende isso? Amém? Então, continuando, né, diz ali, na sua mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Ô pastor, agora o senhor me pegou. Quando eu li isso a primeira vez, sem entendimento, sem conhecimento, eu também fiquei de boca aberta. Peraí, da boca de Jesus sai uma espada de 2 gumes? Como assim? Senhor Jesus não é como esses homens que trabalham em circo, fazem mágica, engolem espadas. Quem já viu na TV aqueles homens engolindo espadas? Senhor Jesus não tem nada a ver com isso. Então o que quer dizer essa espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus? Quem quer saber? Quem quer ter a revelação? E adivinha da onde eu vou te dar a revelação dessa mensagem? Eu não vou lhe dar a revelação dessa mensagem lendo um livro de outra pessoa qualquer. Eu vou te dar a revelação dessa mensagem lendo a própria Bíblia Sagrada. E repito, Apocalipse só é complicado porque o povo brasileiro não lê Bíblia. Lê jornal, lê rede social, lê o celular o dia todo, o WhatsApp, mas não lê Bíblia. Agora, quanto mais nós lermos Bíblia, mais descomplicado vai ser o livro de Apocalipse e as demais epístolas e evangelhos que há na Bíblia Sagrada. Amém? Vai lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Hebreus é voltando mais ou menos umas 30 páginas da sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus em Apocalipse diz que João, vendo Cristo glorificado, diz que sai da sua boca uma espada de 2 gumes. Uma afiada espada de 2 gumes. E aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está a revelação do que é esta espada. Porque diz o quê? Posso ler? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2. Como assim mais cortante? Diga mais afiada. Diga assim, mais afiada. Ou seja, a espada afiada que sai da boca do Senhor Jesus é o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque ele vem a essa terra cumprir o mandato, a ordem que Deus deu a ele. Então ele vem debaixo da autoridade da palavra de Deus, e é por intermédio da autoridade da palavra de Deus que ele julgará as nações, que ele julgará os crentes, e que no final do milênio ele julgará os mortos ímpios, porque os que morrem sem Cristo, eles não fazem parte da primeira ressurreição. Eles não ressuscitam durante o milênio, que Cristo vai descer nessa terra e viver 1000 anos, e nós crentes vamos viver com Ele. Os que morrem sem Jesus só ressuscitam no final do milênio para serem lançados no lago de fogo. Por quê? Porque o inferno, que os crentes tanto têm medo, e os não crentes alguns também têm, o inferno não passa de uma sala de espera. O brabo mesmo é o lago de fogo, ao ponto que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Eu já mostrei isso aos irmãos, está em Apocalipse capítulo 20, e nós vamos chegar lá e vamos estudar isso mais profundamente. Quem entende isso? Irmãos, isso daqui é Bíblia. E entenda, não é porque você nunca ouviu que não é verdade. Você simplesmente nunca ouviu porque hoje em dia não estão mais preocupados em pregar a Bíblia. Hoje em dia estão procurando na Bíblia só mensagens que já vai de encontro com o desejo do ventre. Aí eu quero falar sobre fé, eu quero falar sobre plantar e colher. Aí só vai em textos que fala de plantar e colher.
e não conseguem nem entender que o plantar é espiritual, que as bênçãos estão nas regiões espiritual, e levam o povo só a plantar materialmente. Dá 100 para ganhar 200, dá 100 para ganhar 1000, dá 1000 para ganhar uma casa. Quem está entendendo? Mas isso é antibíblico, porque Deus só ama quem dá com alegria, não por interesse nem por necessidade. Então, se você dá qualquer coisa por interesse ou por necessidade, Deus não se agrada. Toda vez que eu fiz um voto por interesse, Deus não se agradou. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando se fazia votos financeiros, entenda, não tinha o nome de Jesus. Hoje você tem o nome de Jesus. Hoje você tem acesso à graça de Deus. E aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, nos dará todas as coisas com Ele, graciosamente. Então por que você quer continuar fazendo voto para ter alguma coisa, se Jesus falou, se Deus falou que vai te dar de graça, só você ter Jesus? Por quê? Pensa comigo. Porque pode acontecer ainda de alguém estar conosco aqui na igreja e ficar pagando carnê disso, daquilo, e fazendo voto. Por quê? Aprenda a Bíblia. Se quer ajudar, ajude qualquer ministério, eu não tenho problema com isso. Em dizer que nos dias atuais está melhor você ajudar os pobres, principalmente os pobres cristãos, do que ajudar as igrejas que estão milionárias. Mas em questão de bênção, entenda, busque Jesus, porque com Ele Deus vai te dar toda a bênção que você precisa de graça. Isso é, irmãos, isso é Bíblia. Leia Romanos 8, leia Romanos 8, leia a Bíblia. Quem entende? Então aqui fala que mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes é a palavra de Deus, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do corpo. Ou seja, por intermédio da palavra de Deus, o Senhor Jesus sabe todos os nossos pensamentos, todos os nossos propósitos do coração. E quando Jesus descer nessa terra para reinar, Ele vai nos julgar conhecendo todas as coisas. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, e assim como nada estará oculto dos homens maus a Ele, nada estará oculto de nós a Ele. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa mente. Crente, cuidado, de Deus não se zomba. Não seja um crente que vive de aparência, que nem os fariseus da época de Jesus, que Jesus Cristo chamou de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Quem já foi no enterro, num velório, no cemitério? Quem já foi? Você vê aqueles sepulcros por fora, pedra de mármore, prata, ouro, flores, coisa cheirosa, bonita de se ver. Mas vai ver o que tem dentro: morte, podridão, verme, bicho. E tem muito crente que é assim. Do lado de fora é glória a Deus, é aleluia, eu te amo. Mas do lado de dentro é cheio de ódio, de mágoa, de avareza, de vontade promíscua, de prostituição, de pensamentos impuros, e não luta contra isso. Por quê? Porque é um crente derrotado pelo pecado. E só o que vai te dar força para você não ser derrotado pelo pecado é conhecer a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus entrar. Porque só ela é que pode separar uma vida da alma para uma vida no espírito. E os verdadeiros adoradores não adoram a Deus na alma, na carne. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Porque gritar na hora de um louvor, gritar, pular, rodar, como muitas igrejas por aí fazem, qualquer pessoa na carne faz isso. Vai ver um atleta olímpico, ele dá pirueta melhor do que qualquer crente que diz que está cheio do Espírito Santo. Mas e quando está dentro de casa, no trabalho, quando está falando com as pessoas, quando está pensando aqui em oculto, mexendo no celular sozinho, quem você é? Porque é nessa hora que você adora a Deus em espírito e em verdade, ou você despreza a Deus com seu pecado. Quem entende isso? A palavra de Deus é mais cortante. Então tem horas que ela dói. Tem horas que ela
vai aonde ninguém mais vai, nem psicólogo, nem medicamento, nem médico, porque ela vai lá no nosso espírito. Você não quer ser confrontado pela palavra de Deus? Não venha à igreja, não assista aos cultos online, porque se você assistir, se você vir à igreja, você vai ser confrontado, porque a palavra de Deus é mais importante do que uma espada afiada de 2 gumes. Outro texto que nos mostra o que é essa espada é no livro de Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Posso ler? Já estou acabando a mensagem de hoje, irmãos. Diz o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Ou seja, o que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? Aí talvez alguém escute isso e diga, viu? Por isso que aonde eu vou eu levo a minha Bíblia. Ó, tem crente que faz a Bíblia de desodorante, quem está entendendo? Só fica aqui debaixo do braço. Só que isso daqui é religiosidade, é costume de igreja. Isso daqui é crente fariseu que gosta de aparecer com a Bíblia, não com as atitudes, com as obras. A Bíblia você deve carregar sim para a igreja. Porém hoje, com a facilidade, você pode baixar a Bíblia no seu celular. Irmãos, a palavra de Deus é cortante. Eu vou dar umas cortadas aqui agora, posso? Posso ou não posso? Claro que eu abro exceção para aquela pessoa que às vezes enfrenta algum espinho na carne, alguma enfermidade nos olhos, quem está entendendo? Ou tem algum problema de leitura, mas quem tem os olhos bons, lê bem e tem celular e não pega a Bíblia para acompanhar a pregação, é porque não quer, é porque é desleixado, é porque tipo assim, o que o pastor falar lá para mim tá bom, não tem aquele compromisso de querer saber o que Deus tem para ele ou para ela. Quem está entendendo? Pastor, cortou agora, mas não é por mal, é para o seu crescimento. Porque muito mais preocupado do que com a sua vida material, eu estou preocupado com a sua vida espiritual. Muito mais preocupado do que lhe bajular, esperando um salário, uma recompensa das tuas mãos, eu estou preocupado em falar o que Deus quer que eu fale e ter um galardão no reino dos céus. Então, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é a espada, a Bíblia não está dizendo de você andar com a Bíblia para cima e para baixo. A Bíblia está dizendo de você ter a espada, o conhecimento da palavra no teu coração. Aqui dentro. Para você viver uma vida segundo a palavra de Deus e não segundo os teus pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos nos levam de mal a pior. Mas a palavra de Deus nos edifica todos os dias. E para acabar a mensagem de hoje, lá em Apocalipse 1,16, para acabar esse versículo e poder continuar no versículo 17, 18, 19, no domingo que vem, diz assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João está dizendo, e quando Jesus Cristo vir, o rosto dele vai brilhar como o sol ao meio-dia, num dia que não tem nuvens, como o sol a sua força. Ou seja, Jesus Cristo, diga assim comigo, Jesus Cristo vai trazer clareza a todas as coisas. Diga assim, o Senhor Jesus, Ele vai cumprir a sua palavra, que diz que não há nada oculto que não seja revelado. Quem entende isso? Então, quando fala que seu rosto brilha como o sol, está dizendo isso. Perante Ele não tem nada escuro, trevas, não tem nada oculto. Perante Ele tudo é revelado. E meu irmão, é muito melhor a gente saber disso nessa vida e ter força para mudar, do que não saber disso, ser pego desprevenido no tribunal de Cristo e só tomar na cabeça.
Como você vai passar o milênio depende de como você vive a vida aqui na terra. Se você é um crente vencedor, você vive para Deus e demonstra isso com obras e atitudes, você tem galardão e vai reinar com Cristo. Mas se você é uma pessoa que vive uma vida na alma, só na vontade do seu ventre e da sua carne, quando você chegar perante Cristo, Ele não vai te mandar para o inferno, mas Ele vai te mandar para a disciplina, para ver se você vence a velha criatura que você não tem vencido. Quem entende isso? Amém? Os irmãos entenderam a mensagem de hoje? O que são as estrelas? E para que servem as estrelas? Diga: para iluminar, para orientar. E o que é a espada que sai da boca do Senhor Jesus? A palavra de quem? Amém. E o rosto do Senhor Jesus brilhando como o sol, é que Ele traz clareza para todas as coisas. Está sendo complicado entender Apocalipse? Só o que leva é tempo. A gente tem que dedicar tempo para as coisas de Deus. Mas dedicando tempo, Ele nos leva ao pleno conhecimento da verdade, da palavra. Glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Irmãos, eu vou fazer a oração final agora, né? Que Deus abençoe a todos que estão assistindo este culto online, ouvindo essa mensagem, que assim como o Espírito Santo, Ele tem nos renovado e tem crescido dentro de nós e nos edificado na presença de Deus, que a senhora, que o senhor que se encontra em casa, que está assistindo conosco, também seja edificado, fortalecido, abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu deixo aqui o meu convite à igreja, né? Você que diz: pastor, eu tenho sede de Deus, eu posso vir cultuá-lo durante a semana. Durante a semana nós estamos aqui, segunda-feira à noite, 7:30 da noite, terça-feira 3 horários, 8 da manhã, 3 da tarde, 7:30 da noite, quinta-feira à noite, 7:30 da noite, sempre com uma palavra para a família, com a sabedoria da Bíblia Sagrada de como lidar com a nossa família. Sexta-feira os 3 horários, 8 da manhã, 3 da tarde, 7:30 da noite, e domingo nos 2 horários, 9 da manhã e 7 horas da noite. Entenda, quanto mais nós cultuarmos e ouvirmos a palavra de Deus, mais força teremos no Espírito para servi-lo e agradá-lo. Quanto mais tempo passarmos longe da palavra de Deus e de sua presença, mais almáticos, mais na carne nós vamos viver. Amém? Quem não pode vir à igreja, faça um esforço, assista pelo Facebook, pela internet. Às vezes não pode assistir ao vivo, assista durante a noite, durante o dia, ou às vezes até na madrugada, independente do horário, mas se alimente da palavra, porque Deus tem nos entregado muita coisa boa. Aos irmãos que não vieram aqui na terça-feira e não viram ainda a palavra, meus irmãos, terça-feira a palavra foi especial. Terça-feira Deus nos entregou força para enfrentarmos as turbulências dessa vida. Se você ainda não viu a pregação sobre o espinho na carne de Paulo, você está manco. Agora, no momento que você ouvir, você vai ter outra visão das aflições, desertos e dificuldades que você enfrenta nessa vida. Amém? Pastor, mas o senhor vai pregar de novo? Pô, mas quando que eu vou pregar de novo? Só Deus sabe. Quem está entendendo? Então seria melhor, se você não ouviu, você buscar lá no grupo da igreja, ou então no Facebook ou no YouTube, para você ouvir, né? Nós estamos com um canal no YouTube também, onde estão as pregações e os cultos ao vivo. Graças a Deus. Posso fazer oração final? Hoje, graças a Deus, né, nasceu mais almas para o reino dos céus, pessoas se batizaram. E se você ainda não é batizado, entenda, a salvação não depende do batismo. E o batismo não é poderoso para salvar ninguém. A salvação depende do crer e confessar que Jesus é o Cristo. O batismo serve para aquela pessoa que quer entrar no reino dos céus, que quer ter um galardão com Jesus. Então o que a pessoa faz na água? A pessoa mata a velha criatura. A pessoa faz um compromisso de viver para Deus. E o batismo
biblicamente falando, ele só é válido quando é uma escolha sua. Quando você faz com seus pontos facultativos, ou seja, com a sua própria consciência, eu quero nascer para Jesus, eu quero viver para Deus, eu quero botar um ponto final na minha vida na carne, aí sim você deve batizar. Eu falo isso porque aqui no Brasil nós temos a cultura de batizar as crianças, quando na verdade as crianças nem entendem nada do que está fazendo. Esse batismo na Bíblia não é válido. O próprio Senhor Jesus se batizou aos 33 anos. Eu, se for uma criança de 6, 7, 8 anos, eu peço para guardar. Até então Deus não me deu a clareza para batizar uma criança menor de 13 anos. Agora com 13 anos para cima, se a criança quiser batizar, nós batizamos no nome do Senhor Jesus. Quem entende isso? Glória a Deus. Posso fazer oração final? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, grande é o Senhor, grande é o teu nome. Muito obrigado pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Eu sei que a tua vontade já está sendo feita na nossa vida. Seja, Senhor, no momento em que estamos felizes ou no momento que estamos tristes, pois o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão querido, irmã que está aqui presente. Eu oro por aqueles que não puderam estar conosco. Eu oro por aqueles que fazem parte dessa obra, mas estão em Além Paraíba, estão em Mariana, estão em Belo Horizonte, pessoas, Pai, que querem buscar o teu reino, que querem se aprofundar no conhecimento da tua palavra. Que seja feita na vida de todas elas a tua vontade, Senhor. Leva o teu povo em paz, em segurança, e livra-os, Pai, livra-os de todos os males, em o nome do Senhor Jesus. Igreja, diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas jamais sairei da tua presença, porque eu te amo. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém. Eu vou dar um último recado, pode ser para quem está assistindo em casa, como também aqui para a igreja, e é algo que eu falo do financeiro da igreja. Posso falar com os irmãos? Quem se preocupa com a obra, com o pastor, com a igreja? Então é com você que eu quero falar. Você sabe que aqui no ministério nós não temos nenhuma ordem nenhuma obrigação em questão à contribuição, porque o Espírito Santo nos revelou que cada um deve contribuir segundo está proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, nem por interesse, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas eu quero falar com a igreja para a gente se edificar. Por quê? Porque assim como nesse mês agora de fevereiro, esse mês de março está começando da mesma forma, e dificulta um pouco as coisas aqui para mim, na igreja de Cristo. Como assim? Qual quesito? Quando o dia 10, ele dá depois da Santa Ceia, depois do segundo domingo, nós sempre conseguimos pagar os aluguéis sem problema algum. Diga glória a Deus. Mas quando o dia 10 dá antes da Santa Ceia, que nem deu nesse mês, esse mês, se não fosse no discipulado, alguns discípulos ter trazido a contribuição, nós tínhamos atrasado o aluguel. Por quê? Porque foi muito no início do mês. Por isso eu quero conscientizar os irmãos que ajudam com alegria. Você que ajuda com alegria, que puder trazer uma oferta para me ajudar a pagar os aluguéis até antes do dia 10, vai me ajudar a pagar as contas aqui da igreja. Por quê? Porque no dia 10 vence tanto o aluguel da casa pastoral, onde o seu pastor mora, como também da igreja, onde você congrega e o seu pastor prega o evangelho do reino. Quem entendeu? Mas cada um segundo o que está proposto no coração, com alegria. Não tira esse negócio de obrigação, porcentagem, não. É o que Deus te dá condição e amor para fazer, porque contribuir é um dom do Espírito Santo. Amém? Eita, você já quer que eu pegue a veia e já fale disso também, né? Aí é o pastor que nessa. Vou dar um microfone para a senhora. A irmã lá, o que tem aí? Produto de limpeza?
Ah, para a escolinha das crianças? Então, se alguém quiser me ajudar a cuidar das crianças na escolinha, ali tem alguns pedidos de algumas coisas que precisam na escolinha. Lápis de cor, giz de cera, essas coisinhas simples assim. Se alguém quiser contribuir, ajudar nesse quesito, pega lá com a obreira Cíntia que ela está segurando o cestinho. Graças a Deus. Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, Pastor João, missionária Andressa, um abraço, povo de Deus, e que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Se alguém quiser um atendimento, eu estarei aqui do lado do altar. Se alguém quiser contribuir com a obra, o gasofilácio está ali. Deixa eu colocar um louvor.